E aí, galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Rita Maria e vamos para mais uma aula de matemática. Hoje iremos falar da comparação de frações. Comparar duas frações significa estabelecer uma regra de igualdade ou desigualdade entre elas. É dizer qual é a maior, qual é a menor, ou se são equivalentes, têm valores iguais, em relação à mesma unidade. E a gente usa esses sinais, né? O de menor que e o de maior que, ou o sinal de igualdade quando tem essa equivalência. Frações com numeradores iguais. Quando duas frações têm numeradores iguais, ou seja, os números que ficam em cima, né, na fração, a menor delas é a que tem o maior denominador. E denominador é o quê, pessoal? O número que fica embaixo na fração. Se duas ou mais frações têm o mesmo numerador, a maior dela é a que tem o menor denominador. Então, o numerador é a parte superior da fração, ou seja, a parte de cima, e o denominador é a parte inferior da fração, ou seja, a parte de baixo. O numerador indica quanto temos para dividir, enquanto o denominador significa por quanto vamos dividir. Isso, então, indica que, se os numeradores são iguais, vai depender do denominador para dizer qual fração é menor ou qual é maior, certo? Se o denominador é maior, então esta fração vai ser a menor. Se o denominador é menor, então esta fração vai ser a maior. Por exemplo, aí, ó, a gente tem algumas frações aqui, ó. Temos esta que representa 1/2, esta que representa 1/3, esta que representa 1/4 e esta que representa 1/5. Percebemos aí que todas têm um numerador igual, né? Que é 1 e tem denominadores diferentes. Olha aqui, qual dessas frações é a maior? Para ser a maior, ela tem que ter o quê? Ela tem que ter o menor denominador. Então, aí é 1/2. E a menor, com a menor fração? Para ser a menor fração, ela vai ter que ter o maior denominador, que neste caso é o 5. Então, 1/5. E é considerado como uma fração menor. É como se eu tivesse aqui 1 para dividir para 5 pessoas. E aqui 1 para dividir só para 2 pessoas. Então, aqui duas pessoas vão ganhar mais de 1 do que se fosse 5 pessoas ganhando só de 1, certo? É como se fosse assim, ó. Eu tenho uma barra de chocolate e eu vou dividir ao meio, certo? Porque vai ser para 2 pessoas. E aqui, essa mesma barra de chocolate eu vou dividir em 5 pedaços, ou seja, o meu pedaço vai ser menor, né? Do que se fosse somente em 2 pedaços. Frações com denominadores iguais. Quando os denominadores são iguais, basta compararmos somente o valor dos numeradores. Então, por exemplo, quando duas frações têm denominadores iguais, a menor delas é a que tem o menor numerador e a maior é aquela que tem o maior numerador. Por exemplo, aí, ó, a gente vai ter aí as representações e todas têm o mesmo denominador. Todas têm o denominador 5, tá? Então, para saber quem é menor, quem é maior, aí a gente vai olhar os numeradores. Então, o menor número que estiver no numerador, ela é menor. E o maior número que estiver no numerador, ela é maior. Então, qual dessas frações é a maior? A maior fração é 5/5, que ela vai representar 1 inteiro, né? Porque 5 dividido por 5 é igual a 1. Tá? Então, ela vai ser a maior. E a menor é 1/5, né? 5 pedaços aqui, eu só vou tirar um deles. Menor fração. Frações com numeradores e denominadores diferentes. Para que possa ser feita a comparação de frações com numeradores e denominadores diferentes, reduzimos as frações ao mesmo denominador. Devemos realizar operações no intuito dos denominadores se tornarem iguais. Quando eles se tornam iguais, aplicamos as definições que usamos para comparar frações com denominadores iguais, que a gente acabou de ver agora. Exemplo: qual das frações é maior, 7/15 ou 5/12?
Devemos inicialmente encontrar duas frações equivalentes a elas com o mesmo denominador. O denominador dessas frações equivalentes deverá ser um múltiplo comum de 15 e de 12, certo? Para facilitar, podemos encontrar o menor múltiplo comum possível, diferente de zero, isto é, o MMC dos denominadores. Então, a gente vai calcular o MMC desses denominadores para encontrar o menor múltiplo comum entre eles. O MMC, pessoal, é o mínimo múltiplo comum. E como é que a gente calcula o MMC? A gente vai calcular o MMC de 12 de 15, basicamente daquela forma como a gente fatora os números que a gente aprendeu lá em fatoração com números primos. Só que agora a gente não vai ter um número somente para fatorar, a gente vai fatorar os dois de uma vez, certo? Para a gente poder encontrar o mínimo múltiplo comum entre eles. Então, 12 e o 15 eu consigo dividir por 2. Só que eu consigo somente dividir o 12 por 2. O 15 eu não consigo dividir. Se eu não consigo dividir, eu vou repetir. Então, vai ficar 6, que é o resultado da divisão de 12 por 2, e eu repito o 15. Eu ainda consigo fazer a divisão por 2. Eu consigo ainda dividir o 6 por 2, certo? Então, vai ser igual a 3. O 15 eu não consigo, ele repete de novo. Agora, aqui eu não consigo mais dividir por 2. Eu consigo dividir por 3. Consigo dividir o 3 por 3 e o 15 por 3 também. Então, a nova resposta vai ser 1, que é o resultado de 3 dividido por 3, e 5, que é o resultado de 15 dividido por 3. Agora, aqui eu só consigo dividir por 5. 1 eu não vou dividir por ninguém, ele vai ser repetido. E o 5 dividido por 5 vai ser igual a 1. Então, aqui, quando eu chego no 1, né, eu terminei a fatoração do meu número. Então, o que é que eu faço agora? Eu vou pegar todos os meus fatores aqui, ó, eu vou multiplicar para encontrar o mínimo múltiplo comum. Então, vou fazer 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vai ser igual a 60. Então, o mínimo múltiplo comum entre 12 e 15 é 60. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o 60 e dividir por 12, que é o 12 é o denominador daquela outra fração, que deu igual a 5. Vou pegar o 60 de novo, vou dividir agora por 15, que é o outro denominador, e deu igual a 4. Por quê? Porque encontrando esses dois valores, eu vou encontrar agora as frações equivalentes a ela com o mesmo denominador. Então, vou ter a fração 5 sobre 12 e aqui a fração nova equivalente a ela. Por quê? Porque eu peguei este valor aqui, 5, certo? Que eu encontrei da divisão do novo denominador, que é o múltiplo em comum entre 12 e 15, e dividir pelo 12, deu igual a 5. Então, quer dizer que eu tive que multiplicar por 5 o 12 para encontrar o 60. E aqui eu vou ter que multiplicar o numerador 5 por 5 também para encontrar um novo numerador. É como a gente fazia aqueles cálculos para encontrar as frações equivalentes lá no outro vídeo, na outra aula. Então, aqui eu multipliquei por 5, tanto o numerador como o denominador, e encontrei a nova fração. A mesma coisa eu vou fazer com a outra fração, 7 sobre 15, certo? Eu já tinha um novo denominador que era 60. Então, para encontrar o 60, eu tive que multiplicar o 5 por 4. Né? Então, para encontrar um novo numerador, aqui eu tenho que multiplicar o 7 por 4, que deu igual a 28. Então, esse foi o processo. Eu encontrei agora as duas frações equivalentes a ela, que tem o mesmo denominador, né? Que é 60. Então, o que é que eu vou fazer agora para comparar? Eu vou usar aquela condição dos denominadores iguais. Eu vou olhar para os numeradores e ver qual é o maior. Então, percebendo isso, eu posso ver que 28 é maior que 25, né? Então, a fração 28 sobre 60 é maior que 25 sobre 60. Ou, como 28 sobre 60 representa 7 sobre 15, e 25 sobre 60 representa 5 sobre 12, eu posso escrever desse jeito também. 7 sobre 15 é maior que 5 sobre 12. A gente também pode ter outro método para comparar frações com denominadores e numeradores diferentes, usando as frações equivalentes. Por exemplo, a gente vai ter a fração 3 sobre 4 e 7 sobre 10. A gente vai escrever as frações equivalentes entre elas até encontrarmos duas frações com denominadores iguais. Aqui eu vou fazer tipo
vamos falar assim, tipo a tabuada do 3 sobre 4, né? Eu posso multiplicar por 1, depois por 2, que deu 6 sobre 8, por 3, que deu 9 sobre 12, por 4, que deu 12 sobre 16, e por aí vai. E a mesma coisa eu vou fazer com 7. Até que eu vou encontrar uma fração que vai ter o mesmo denominador. Aqui eu encontrei 15 sobre 20 e aqui 14 sobre 20. Eu pego essas duas frações e faço a comparação entre elas e encontro aí o resultado. Outra maneira de resolver também essa comparação de denominadores e numeradores diferentes é também fazer com frações equivalentes, só que você vai multiplicar pelos denominadores que você tem. Por exemplo, eu vou pegar este denominador 10 e vou multiplicar a fração todinha aqui, 3 sobre 4. Que vai ser igual a 30 sobre 40, certo? Então, eu peguei o 3 vezes 10 igual a 30 e 4 vezes 10 igual a 40. Então, agora eu vou com este denominador aqui, 4, e vou multiplicar toda esta fração, 7 sobre 10, certo? Vai ficar 7 sobre 10 vezes 4, 7 vezes 4 deu 28, 10 vezes 4 deu 40. Então, eu tenho esta nova fração aqui. Desta maneira, eu vou ter o mesmo denominador. Por quê? Porque aqui eu multipliquei os denominadores entre eles, porque desse modo eu vou multiplicar o 10 pela fração toda, tanto em cima como embaixo, e o 4 pela fração toda, tanto em cima como embaixo, e desse modo eu consegui fazer a multiplicação entre os denominadores, então eles vão ter o mesmo denominador. E aí eu vou só comparar os numeradores para ver quem é maior, quem é menor. Então, 30 sobre 40 é maior que 28 sobre 40, porque, né, 30 é maior que 28. A regra prática para comparar frações. Então, aqui eu vou dar uma dica para vocês compararem frações, que podem ser até um pouco mais fácil, mais prático. Dadas as frações A sobre B e C sobre D, para decidir qual delas é a maior, podemos multiplicá-las em cruz. Certo? Fazer uma multiplicação em cruz, em x. Este A vai multiplicar o D daqui de baixo. Este C vai multiplicar o B daqui de baixo. Então, vai ficar assim, ó. A vezes D e B vezes C. Ok? Se o resultado da esquerda, que é este daqui, for maior, então a fração que estava à esquerda, que é esta, é maior. Se o resultado da direita, que é este daqui, for maior, então a fração da direita, que é esta, é maior. Caso os resultados sejam iguais, as frações são equivalentes, certo? Então, vamos para um exemplo aqui, pessoal. Para comparar as frações 3 sobre 5 e 11 sobre 13, fazemos... Então, vamos lá, temos essa fração e vamos fazer a multiplicação em cruz. 3 vezes o 13, certo? Deixamos aqui nesta posição, aqui ó, embaixo da primeira fração. É sempre essa ordem. Este número aqui, o numerador, vezes o denominador da outra fração. E colocamos aqui, ó, o processo embaixo dessa primeira fração. Agora, é o outro numerador 11 vezes o outro denominador deste lado, vezes o 5. E colocamos aqui embaixo da segunda fração, sempre nessa ordem. Tá? Então, 3 vezes 13 vai ser igual a 39 e 11 vezes 5 igual a 55. Então, 39 ele é menor que 55. Esse 39 aqui em vermelho está representando esta fração aqui, ó, está do lado esquerdo. E o 55 está representando esta fração aqui do lado direito. Então, se o lado esquerdo aqui ele é menor do que o direito, então ele vai ser menor do que este. Então, temos que 3 sobre 5 é menor que 11 sobre 13. Então, é mais rápido, mais prático, né, fazer essa comparação. Outro exemplo, para comparar as frações 4 e 5 e 12 sobre 15, fazemos. Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer a multiplicação em x, 4 vezes 15, colocando na posição certa e obedecendo a ordem. Depois, 12 vezes 5, tá? Então, o resultado dessa multiplicação, 4 vezes 15 é 60 e 12 vezes 5 também é 60. Então, 60 é igual a 60, então teve uma igualdade. Então, quer dizer que essas frações não têm uma maior ou outra menor, e sim elas são frações equivalentes. Certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, certo? Tire suas dúvidas com seus professores, faça suas atividades e até a próxima aula.